Pecado de mão erguida é uma expressão que aparece lá em Números. Vou pegar aqui o texto para vocês. Eu estava separando, mas aí eu acabei deixando aqui para depois. Mas se você quiser abrir sua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 15, verso 30, né, em Números 15, nós vamos... você vai encontrar ali a expressão de mão levantada ou de mão erguida. Tá? Então, o texto diz assim, né, em português mesmo: mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, que seja das naturais, quer dos estrangeiros, injuria o Senhor. Né? Em hebraico, diz Beyad Ramah. Beyad Ramah é interessante, né, porque a expressão Beyad quer dizer em mão, né, na mão, e Ramah vem do verbo rum, é o cal do verbo rum, quer dizer erguida. Né? É um particípio que aparece aqui, um particípio que aparece nesse sentido, aqui nesse texto. E essa expressão rum é uma expressão, esse verbo rum, ele é um verbo bastante utilizado na Bíblia, e é um verbo que aparece em contextos de idolatria, em contexto de ataque, por exemplo, contra o santuário em Daniel 8. Então, é dito que o chifre pequeno, ele se ergueu, e esse verbo erguer-se militarmente, erguer-se apostaticamente não existe, né? Como é que falaria a pessoa que se apostatou? Bem, de forma apostatada, a pessoa que se ergue de forma apostatada, lá o chifre pequeno se ergue de uma maneira que é contrária a Deus. Obviamente, nem sempre o verbo rum vai dizer que algo seja contrário a Deus. Por exemplo, existem canções, existem lugares em que compreensão, tá? Então o texto diz assim, ó, Hanefesh asher ta'ase beyad ramah min ha-ezra, tá? Min ha-ezra, quer dizer, seja um nativo, o min hager, ou seja alguém que seja estrangeiro, et Adonai hu megadef. Né? Megadef quer dizer se rebelar contra Deus. Venichritá hanefesh hahu mikerev amar. E diz então que ela vai ser estipada. Olha que coisa interessante aqui. Vocês perceberam que uma grande parte dos textos dizem aqui, alguns dizem assim, aquele que pecar temerariamente, aquele que desobedecer, aquele que... por exemplo, a King James diz aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer estrangeiro. Ocorre que a palavra pecado não aparece no verso. Obviamente, fica estranho, como que ele vai fazer alguma coisa deliberada contra Deus? O texto literalmente diz assim, a alma que fizer algo, que alguma coisa fizer de mão erguida do estrangeiro, ou do nativo ou do estrangeiro, se rebela contra o Eterno. Se rebela contra o Eterno. E deve ser extirpada, e aquela alma será extirpada do meio de dentro do povo. Percebe que aqui não está falando, que aí algumas pessoas poderiam dizer, mas aqui está falando de pecado, e a gente está falando de outra coisa, de ideias, de funções, de pensamentos, etc. E aqui nós temos dois aspectos. Talvez Deus tenha sido, eu vou elocubrar aqui, talvez Deus tenha sido, ele foi o sábio, com certeza, mas tenha deliberadamente colocado a expressão, não colocado a palavra pecado, para dizer que, para que ninguém pudesse dizer qualquer uma das palavras para pecado, avon, premiar, etc., para que ninguém tivesse a desculpa de dizer que nós tínhamos que primeiro convencer que aquilo é pecado, primeiro determinar se aquilo é pecado, para depois dizer se ele estava fazendo de mão erguida ou não. Por isso ele dá uma expressão, assá, fazer algo de mão erguida, fazer alguma coisa de mão erguida. O texto aqui, embora de fato nós consideremos que seja uma posição relacionada a pecado, na verdade ele fala a respeito de qualquer coisa que seja feita, definida ou não como pecado, definida ou não como, pré-definida ou não como pecado, ou algo que seja inconveniente, não necessariamente pecaminoso, mas inconveniente. Esse é um princípio que nós temos sempre, que o cristianismo, a igreja, o pensamento bíblico nos chama a atenção. Às vezes as coisas não são pecadoras, não são pecado em si, mas elas são inconvenientes. E ao serem inconvenientes, elas não deveriam ser feitas também. E quando alguém, a igreja, ou
um líder ou o pensamento, eu não gosto de pensamento majoritário, mas assim, o pensamento que busca estar na Bíblia, busca estar fundamentado nas Escrituras, ele questiona essa situação e a pessoa, de qualquer maneira, diz assim, mas eu não ligo, o problema é de vocês, eu vou viver a minha vida, a sua atitude passa a ser uma rebeldia contra Deus. Olha a sequência do texto. O texto não diz que a atitude inicial era pecaminosa. O texto não diz isso. O texto diz que a pessoa fez alguma coisa de mão erguida. Talvez fosse apenas inconveniente, mas a sua atitude de não aceitar, não receber, não se submeter a um conselho ou submeter a uma reprovação, ela aí então passa a ser pecaminoso e rebeldia contra o Senhor. Olha a força do verso. Olha a força do verso. Obviamente que aqueles... E aqui o que eu estou falando é uma exegese do texto. Eu nesse momento cheguei aqui, eu estou mostrando para vocês que a palavra hebraica que está lá, as construções hebraicas que estão, indicam uma progressão e não necessariamente uma pregressão. Não se chegou aqui por ser pecado, mas você fez algo que pode ser pecado ou não. Pode não ser, mas que talvez tenha sido apenas inconveniente. E ao líder ou aqueles que têm a função de guiar pastores, sacerdotes naquele tempo, pastores nos tempos de hoje, bons pastores, não quero dizer que você tem que submeter a tudo que um pastor diga, não, tá? A todos. Quando te traz a reprovação, você, ao não aceitá-la, ao não aceitar, e ao se rebelar, e ao não aceitá-la e dizer assim, eu vou continuar fazendo. Por mais que talvez a sua atitude inicial não tenha sido pecado, a sua atitude final é pecaminosa. Ela não é chamada apenas de pecaminosa, mas ela é uma atitude de rebelião. Não é nem chamada de hatat, é chamada de, vamos pegar o texto hebraico aqui de novo, ela é chamada de gadaf. Gadaf, que é o verbo que quer dizer se rebela, insulta, e não insulta a comunidade religiosa, não insulta o povo. O texto diz assim, et Adonai hu mi gadef. Contra Adonai se rebela. Contra o Eterno se rebela. Ou seja, levantar-se e dizer, vou continuar fazendo, independente do que diga a igreja, do que diga... Vou primeiro lá para o texto antigo, né? Vou primeiro para o texto antigo, como eu ensino nas aulas de exegese. Lá no texto antigo, no momento em que alguém, a comunidade, ou o líder da comunidade, o sacerdote, ou algum irmão, porque o livro de Levítico fala que o irmão deve falar ao outro também, essa história de que você tem a ver com minha vida, isso é coisa de Caim. Tá? Na Bíblia, todos nós temos a ver com a vida de todos. Por quê? Porque a salvação é individual, mas a santidade é coletiva. O povo é tão santo quanto os acãs que nele tem. E perdemos ou ganhamos quanto os acãs que neles têm. E aqui a ideia de Acã, aqui um parêntese, é extremamente importante, porque Deus havia dito, e Moisés havia trazido a instrução divina, de que naquele momento não deveriam tomar nenhum tipo de espólio. Mas o que Acã fez? Mão erguida. Mão erguida. Não era problema pegar espólios. Na verdade, Moisés fala, Deus fala em vários lugares, a respeito dos espólios de guerra que eram permitidos. Mas em uma determinada situação, naquele momento, não era o plano de Deus, não era o momento de Deus, não era a maneira como Deus queria. Deus disse, não faça. Mas alguém, achando que sabia mais do que Moisés ou mais do que Deus, não apenas levantou a sua mão, não apenas fez, como escondeu. Ele ainda foi daqueles que esconderam. Mas era um pecado também, era uma atitude, vou não usar a palavra pecado agora, uma atitude de mão erguida. E o que aconteceu com o povo? Por mais que todos houvessem se santificado para guerrear, aquele pecado deles caiu sobre o povo como um todo. Por isso a santidade é um processo coletivo. Ela é um resultado da coletividade de santos. Santos aqui não é impecado. Como é que é? Não pecadores, não. São pecadores que reconhecem sua necessidade de Deus e que não levantam a sua mão para dizer, vou continuar agindo como eu sou. Vou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Você não sabe. Você não sabe. Guarda essa expressão aqui. Então, o que é o pecado de mão erguida? O pecado de mão erguida é uma expressão bíblica, utilizada no livro de Números, por exemplo, para aquele que age deliberadamente ou age atrevidamente contra normas, contra princípios. Eu disse especificamente normas e princípios, por quê? Porque eu estou falando de desobediência.
Princípios emanam de Deus diretamente, são atemporais e transtemporais e transculturais. As regras não, as regras elas podem ser expressões culturais, podem ser expressões temporais. Beleza? Até aqui? Tudo jóia?